Curva sua cabeça e fala com o Espírito Santo de Deus que já está aqui nesta noite, que já falou com cada um de nós através dos louvores, e Ele vai continuar nos alimentando nesta noite com a palavra dEle. Essa palavra que nos traz esperança, que nos traz a cura, que nos traz a libertação, a transformação, e essa palavra que tem o poder de nos salvar. É essa palavra que tem o poder de mover o coração do homem, porque Deus é Deus. Ele é o controle de todas as coisas e Ele se faz presente aqui no nosso meio. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite nós já rendemos graça a Ti. Nós já entoamos louvores diante do Teu altar, diante da Tua presença. Papai querido, eis aqui a Tua igreja. Eis aqui cada coração. Eis aqui cada anseio. Eis aqui, ó Pai, o propósito de cada um da Tua igreja nesta noite. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada, ela venha achar a guarida dos nossos corações, trazendo esperança, trazendo força, trazendo a cura do Senhor, trazendo a sabedoria do Senhor nesta noite. Papai querido, que nós venhamos diminuir na Tua presença nesta noite, mas que nós venhamos sair daqui cheios, saciados com a Tua palavra, transbordante com a Tua presença. Papai querido, eu apresento o Teu servo que irá ministrar. Papai querido, que o Senhor venha continuar usando o Teu servo para falar conosco através da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias no livro de Jó. Jó. Antes de Salmo, depois de Esther. Jó. Jó capítulo 2. Capítulo 2. Amém? No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles e apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, as mãos e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreveara, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz e o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando
eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Podeis assentar, irmãos. Na maioria das vezes, quando nós viemos a ouvir a palavra de Deus, nós viemos sempre esperançosos para ouvir o que Deus tem para cada um de nós, para ouvir Deus falar no nosso coração, confortar o nosso coração, transformar as nossas vidas. E você olha a história desse grande homem de Deus, um homem íntegro, Jó, um homem que era rico, que tinha bens materiais, mas ele não se valia dos bens materiais, ele se valia da palavra de Deus. Ele sabia que tudo que ele tinha sido dado por Deus. Deus o levantou, não deixou dúvida de nada na vida de Jó. Por isso que quanto mais o Satanás batia em Jó, Jó continuava firme, continuava em pé, íntegro. As tempestades vinham de tal maneira, com aquela fúria que vinha de tal maneira na vida de Jó, perdeu todas as coisas num dia só, perdeu seus filhos, mas ele continuava firme em Deus, porque sabia que Deus tinha dado. Se Deus te dá algo, é dele. Se Deus te entrega algo na sua mão, Ele pode te tirar também, porque Deus é Deus. E Jó vai nos mostrar essa compreensão, mostrar para nós que nós precisamos que a nossa fé cresça poderosamente no nosso coração, e por mais que venham as tempestades, você não vai se abalar, porque Deus está no controle de todas as coisas. E na vida de Jó não foi diferente. Quando ele perde o seu gado, a sua fazenda, ele perde os seus filhos, ele fala: nu eu vim e nu eu voltarei. O que significa? Ele sabia que aquilo que ele tinha, tudo tinha sido entregue nas suas mãos, a Deus é que tinha entregado para ele. Ele sabia que tudo que ele tinha construído na sua vida, os alicerces que ele tinha feito, era Deus é que tinha proporcionado. Não vinha dele, vinha de Deus. Quando você começa a entender isso, você começa a observar a grandeza que é Deus nas nossas vidas. Pois Ele pega nós pequenos sofredores, pecadores, humilhados, caluniados, e Ele vai nos levantando da sua maneira no tempo certo. Mas no dia que vier as tempestades, que Deus, você lembra que Deus sempre, Ele nunca coloca algo que você não consiga carregar. Todo o peso que Deus coloca para você e para cada um de nós, Ele coloca e fala: caminha, porque eu sei a força que vocês têm. Continua caminhando no meio dessa dificuldade, porque eu sei o que vocês têm de força, eu sei a reserva de vocês, eu sei o limite que cada um de vocês tem, e não foi diferente na vida de Jó. Tudo é dele, não é nosso. Se você acha que você trabalha, que você conquista e que você faz as suas coisas e faz a sua vontade, eu vou dizer algo para vocês: vocês ainda não têm fé. Porque a partir do momento que você começar a olhar e ver que é Deus é que transforma, é Deus é que faz você crescer, não só espiritualmente, mas financeiramente, você vai começar a agradecer a Deus e saber que todo o poder e toda a honra e tudo aquilo que você é, que está sendo construído, vem de Deus. E se vem de Deus, apenas Ele pode tomar de volta. Nada pode tocar em você. Mas então por que Jó estava passando por toda essa dificuldade? Porque Deus usa o seu povo, Deus usa, Ele transforma, Ele fortalece, para depois mostrar-nos num caminho difícil de dificuldade, para que as pessoas olhem e vejam você atravessando aquele deserto e falar: sem Deus não tem como atravessar o deserto. Sem Deus não tem como você beber a água da vida, porque no deserto não tem água, não tem como você plantar, você precisa de milagre, e o milagre da nossa vida, do crente, de nós, cada um de nós, vem de Deus.
E aí você vê que no meio de todo esse sofrimento de Jó, o Senhor coloca 3 amigos para irem até ele. Vamos navegar no entendimento. Gênesis capítulo 22, primeiro livro. Gênesis 22. As coisas de Deus são tão maravilhosas que você vê que Jó não estava esperando por nada daquilo. Mas ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa que as pessoas olhavam para ele usava daquilo que Deus tinha levantado financeiramente para ajudar os mais necessitados, ele fazia um bom uso de tudo aquilo que ele tinha. Ele fazia sacrifício para os seus filhos, porque os seus filhos viviam na esbórnia. A palavra de Deus mostra em Jó capítulo 1, e é versículo 3, se não me falha a memória. Ele fazia sacrifício diário para os seus filhos, porque sabia que os filhos não andavam no caminho de Deus. Ele tinha temor a Deus. Ele não estava esperando por aquele momento. Às vezes nas nossas vidas, quantas vezes a gente entra dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, e você entra para receber alguma mensagem, para ouvir alguma palavra, para que Deus fale com você, e às vezes você sai daqui sem Deus nem ter falado, porque Deus é Deus, Ele vai falar do tempo dEle, no momento dEle, na hora dEle. E se às vezes Ele não está falando com você, igual acontece na vida de Jó, que Jó começa, a partir desse momento, que o maligno vai e fere ele de uma certa maneira na sua pele, toca nele, vem tumores. A partir desse momento, Jó começa a fazer oração na sua vida, que ele nunca tinha feito durante toda a sua caminhada com Deus. Ele sabia que Deus tinha entregado tudo aquilo na vida dele, ele sabia que se não fosse Deus, ele não tinha nada, ele não era ninguém, ele não era nada. Mas nunca orou tanto quando as coisas apertaram para a vida dele, e assim às vezes a vida de cada um de nós. Quantas vezes Deus às vezes falou e nós não ouvimos, porque a gente queria ouvir outra coisa, não queria ouvir aquilo que Deus estava falando, e é sempre assim, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos a nossa concepção de como que Deus tem que falar conosco. Jesus vinha caminhando sobre as águas, Pedro olha, vê Jesus sobre as águas, Jesus, o que Pedro pensou? Falou, eu também quero. É assim na maioria das nossas vidas, da nossa caminhada com Deus, eu também quero fazer isso, eu também preciso daquilo. E Jesus ainda é maravilhoso, falou, venha Pedro, anda sobre as águas comigo, e Pedro vai andando. Só que o verdadeiro, a maravilha de tudo, a palavra de Deus, é que quando Pedro começa a caminhar para perto do Senhor Jesus, que ele olha e vê a tempestade, e aí ele viu que não era, o poder não era dele, ele estava andando, mas não era sobre a sua vontade, ele estava andando sobre a vontade do Senhor. E aí ele para de olhar para Jesus e começa a ver a tempestade, fica com medo e começa a afundar. Então às vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós queremos nos aproximar de Deus, mas ainda não estamos preparados para andar sobre as águas, não estamos preparados para as dificuldades que Deus tem colocado para nós, e às vezes Ele coloca um pouquinho, para que você olhe para Ele, olhe para o Senhor, não olhe na tempestade, olhe para Deus. Jó começa a se tornar realmente crente, mas um crente grandioso, a partir do momento que o diabo coloca lepra nele para tudo quanto é lado. E o inimigo mal sabia do que estava fazendo a vontade de Deus. Gênesis 22, 9. A palavra de Deus fala assim: em todo o negócio frauduloso, Gênesis, espera aí, eu estou aqui em Êxodo, perdão irmãos, Gênesis 22. Gênesis 22. 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo as mãos, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui.
Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres dentre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus dá uma palavra para Abraão, para que ele pegasse o seu filho da promessa, Isaque, aquele qual ele não acreditou que ia ter com a sua esposa por causa da idade avançada. Não acreditou na palavra de Deus, mesmo depois de ter andado vários anos, passado por várias dificuldades. Não acreditou que Deus poderia fazer um milagre na vida dele e da sua esposa. Mas quando Deus dá a palavra que algo vai acontecer, sempre irá acontecer. Lembra disso. Por causa da atitude de Abraão, e assim ele ainda faz um filho na sua escrava, Agar, Deus fica mais de 10 anos sem falar com Abraão. Aquela intimidade que ele tinha de todos os dias poder olhar para as estrelas e Deus falar no seu coração, ele não tinha mais. Porque duvidou da palavra de Deus. Quando Deus fala para cada um de nós: quando vocês andam comigo, eu protejo vocês, eu fortaleço vocês. Dificuldades vão vir, eu sempre falo para vocês, mas no meio dessas dificuldades é que vocês se tornam crentes. É no meio da dificuldade, é no meio da prova é que vocês vão se tornar crentes verdadeiros e dependentes de mim, da minha palavra. E eu levanto e mostro. Além de Deus levantar, Ele ainda mostra para todas as pessoas: olha o que eu estou fazendo na vida de cada um de vocês aqui. E é para minha honra, e é para minha glória. Depois de 10 anos, mais de 10 anos, Deus volta a falar com Abraão. E já vem logo com aquela mesma promessa que ele tinha falado: você vai ter um filho com a sua esposa. Se ele já achava velho, com 80 e poucos anos, imagina agora com 90 e tantos anos. Mas para Deus o tempo não existe. Existe a promessa, existe a palavra. E ele tinha dado a palavra, ia ser cumprido, não importava o tempo. A partir daquele momento, acontece um milagre, Abraão se torna pai de Isaque. Mas depois de muitos tempos, muitos anos, Deus pede algo muito, muito grandioso para que ele fizesse. Pede ele para que sacrifique o seu próprio filho a Deus. Abraão pode ter sentido seu coração apertado, porque era pai, era um menino que ele amava. Deus fala: o filho que você mais ama. E vai caminhando para fazer a vontade de Deus. Imagine vocês, ou cada um de nós, nessa caminhada para fazer a vontade de Deus. Cada passo que você der, você começa a chegar num lugar determinado para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, muitas das vezes, não é a nossa vontade. Muitas vezes não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Mas é através da vontade de Deus sendo cumprida em nós, é que a palavra do Senhor continua crescendo em meio a tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta. Porque tudo que acontece em todos os lugares, é a permissão de Deus. Bem ou ruim, é a permissão de Deus. Se você está com Deus, pode cair pragas igual caiu no Egito, mas a sua casa vai ser protegida, porque você faz parte desse povo que anda no deserto e nas dificuldades, mas faz a vontade de Deus. A fé de Abraão, naquele momento, é alcançada, porque ele fez aquilo que Deus queria, indo contra tudo e todas as pessoas que não conhecem Deus, vão olhar e falar: esse Deus é muito mau. Mas Deus tinha dado a palavra para Abraão, mas lembra que Deus, o que Abraão sempre falava quando Isaque falou: Senhor, eu estou vendo a lenha e o coitelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão falava: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Você acreditando que Deus proverá na sua vida, Deus proverá na minha vida, na minha área, em tudo nas nossas vidas. Deus continuará provendo, porque somos povo dele, fazemos parte desse povo que caminhou lá no deserto e continuou, porque somos filhos de Abraão na fé. Essa fé grandiosa que estava fazendo essa diferença, e grande diferença. Quando ele levanta o coitelo, o anjo grita: Abraão, pare. E aí aparece o cordeiro.
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais uma vez Deus aparece na vida de Abraão para pedir algo grandioso. Mas sabe por que ele pediu para Abraão? Porque Abraão teve uma caminhada com ele. Abraão conhecia quem era Deus. Às vezes nós nessa caminhada e conhecendo que é Deus, às vezes Ele pede algo tão grandioso na nossa vida que a gente assusta. Mas lembra que o Senhor Jesus Cristo morreu por causa de cada um de nós, por causa dos nossos pecados. Por isso nós nos reunimos todas as sextas e todos os domingos para aprender, para vir aqui ouvir a voz do Senhor. Talvez hoje Ele não fale com você, talvez amanhã, talvez na próxima semana, mas um dia você terá certeza que Ele vai falar, porque Ele falou com Abraão, Ele falou com Jó, e Jó ficou vários dias falando com Deus, falando porque estava naquela situação, daquela maneira, porque veio todo aquele castigo para cima dele. Já era para ele ter negado a Deus, fazer igual a sua esposa falou, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele falou: você está doida? Se Ele nos dá o bem, o que custa receber o mal também daquilo que vem de Deus? Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha era porque Deus tinha permitido. E é isso que vocês também, e que nós também temos que saber, que sem Deus nós não somos nada, somos só meros pecadores no mundo. Só somos isso, pecadores. E quando você começa a fazer a vontade de Deus, você se torna um servo. E o servo do Senhor, o nome é escrito no livro da vida. Abraão avançou, conseguiu vencer essa barreira tão grandiosa de levar o seu próprio filho, porque ele teve grande caminhada. Talvez teve um momento que ele pensou em desistir, mas Deus falou lá que eu ia ter um filho, e eu não acreditei naquele momento, e ele voltou depois de 10 anos e fez com que acontecesse. Naquele momento Deus estava fortalecendo a fé de Abraão. Às vezes acontecem algumas dificuldades nas nossas vidas, e você acha que Deus está te bloqueando, Deus está fazendo você se tornar mais forte na fé, acreditar de verdade que Ele vai dar o escape, e mostrar para você, e continuar firme. Cada um de nós continuemos mais firmes na palavra do Senhor. As dificuldades vêm para crescimento de cada um de nós, para você orar mais, falar mais com Deus, para você glorificar mais o nome do Senhor e saber que você é dependente dEle, que tudo que nós temos foi Deus que nos deu, e sempre Ele nos dará, se você continuar nessa caminhada. Vai ter momentos que pode até tirar, mas é dEle, se Ele tirar, glória a Deus. Não foi assim que Jó falou? Tudo é dele, nu nós viemos e nu nós vamos voltar. Glória a Deus. Em Êxodo 2, a palavra de Deus fala assim, Lucas 9, irmãos, Lucas 9, a palavra de Deus fala assim, 9:12, Lucas 9, versículo 12. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dá-lhe vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Salve-se se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei sentar em grupos de 50. Sabe o que é mais bonito de Deus nas nossas vidas? É que Ele nunca deixa dúvida de quem é. O alimento que você come é Ele que dá para você. O celeiro que é abastecido dentro da sua casa é Ele que dá para você. A saúde que você tem é Ele que te dá. E se você ficar doente, é Ele que te cura. Ele nunca deixa dúvida com as pessoas que estão andando no caminho dele. E se algo está acontecendo, é para que essa dúvida vá embora e você passe a ser dependente dele, assim como cada um de nós também. Qual de nós nunca passou por dificuldade de falar: não vou mexer mais com isso, não vou mexer mais com Deus?
eu vou parar com essa caminhada. E Deus vai lá e fala assim: não vai parar não, não vai parar não, que agora que você vai ficar mais forte, é agora que eu vou usar cada um de vocês, porque Ele usa, é depois que você passa por essa dificuldade, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez o Senhor Jesus estava mostrando para os seus 12 discípulos que estavam com Ele, mostrando que é Ele que alimenta, é aquele que sustenta, é que é Ele que te fortalece, e é Ele que faz milagres. O que vocês têm aí? Nós só temos 2 pães, 5 pães e 2 peixes, não tem mais nada, tem 5.000 pessoas, o que nós vamos fazer com isso aqui? Jesus falou: me dá aqui que eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer. Porque quando nós confiamos de verdade em Deus, Ele nos levanta. Assim como foi na vida de Jó, e Jó já sabia muito bem que tudo aquilo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, era Deus que tinha entregado nas mãos dele para que ele cuidasse dos mais necessitados. E isso ele fazia. Então por que ele estava passando naquela maior dificuldade? Porque Deus usa pessoas que têm fé para abalar o mundo e mostrar para o mundo que Ele existe através da nossa caminhada. Deus usa pessoas que têm fé, que têm coisas, que têm poucas coisas, que têm poucos bens, mas tem uma fé tão grandiosa para mostrar que você tendo Deus, você não precisa de preocupar com coisas materiais. E Ele usa pessoas com coisas materiais para mostrar que essas pessoas que andam com Deus não tem preocupação com coisas materiais, tem preocupação com Deus, e usa isso para ajudar os necessitados, porque Deus levanta cada um de nós para que isso aconteça, e Ele quer que você aprenda e veja o que Ele faz na vida de cada um de nós com essas pessoas que Ele já fez. Só temos 5 pães e 2 peixes, e foi o suficiente para alimentar mais de 5.000 homens, fora crianças. Ainda sobrou 12 cestos cheios. Isso é milagre. Mas para os discípulos verem isso acontecer, o que eles tiveram que... O que veio primeiro? Veio a dúvida: nós não temos nada, só temos isso aqui, não vai adiantar. Não temos dúvidas quando nós começamos a andar com Deus: Senhor, mas está acontecendo tanta dificuldade na minha vida que o Senhor não faz nada, né? Podia estar tudo bonitinho, tudo facinho, mas Deus falou: é porta estreita, meu filho. Porta estreita é porta com dificuldade, porta estreita é aprendizado, porta estreita é palavra de Deus, porta fácil é porta do mundo. No mundo jaz no maligno, e de lá nós viemos, nós não vamos voltar para trás, porque agora fazemos parte da porta estreita do povo que anda com o Senhor Jesus Cristo, o povo que vê milagre de verdade. Foi por isso que Jó, quanto mais batia, e os seus próprios amigos, ao invés de ajudarem Jó, os amigos que andavam com Jó quando ele estava com saúde, quando andavam com Jó, ele falava: as pessoas, quando eu chegava próximo delas, elas paravam para ouvir a minha pregação, ouvir eu falar de Deus. Os próprios amigos estavam falando: você tem pecado, você está fazendo coisa errada. Caluniaram Jó de uma certa maneira, e Jó falou: não, eu nunca pequei, nunca cometi nenhum erro contra a palavra do Senhor, pelo contrário, eu fazia sacrifício para os meus filhos que não andavam no caminho, eu fazia a vontade de Deus. Então por que você está nessa situação? Porque Deus é Deus. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os 11, não morreram? Na verdade, os 10, né? Os 10. Judas, sem contar com Judas, que Judas suicidou. Mas todos os outros 10 morreram de maneira trágica, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a palavra de Deus, para morar no reino dos céus. Então é isso que Deus, quanto maior é a sua fé, mais Deus vai te usar para mostrar que você é inabalável, que nada daquilo que colocar sobre você, sobre as suas dificuldades, não vai abalar a sua fé. Pelo contrário, vai fazer você orar mais, vai fazer você buscar mais, vai fazer você se tornar crente mais ainda. E foi assim na vida de Jó. Os próprios amigos de Jó estavam caluniando ele, dizendo: você está pecando, você fez alguma coisa escondida, não pode. Não fiz. No final nós vamos saber o que acontece com eles. Em Marcos 10, a palavra de Deus fala assim, Marcos 10, voltando em Lucas, Marcos 10, a palavra de Deus fala assim,
10:46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja só que história bonita aqui. Assim como Jó, só que Jó tinha uma vida boa, era rico e ficou pobre, perdeu tudo que tinha. O cego não tinha nada e ainda era mendigo, e a única coisa que ele queria era um milagre, porque já tinha ouvido falar das grandiosas maravilhas que o Senhor Jesus estava fazendo naquela terra, e faz até os dias de hoje. É só você acreditar de verdade. Mas você vê que não é fácil a gente caminhar com o Senhor Jesus, porque existe uma multidão que está junto dele, e para você se aproximar, talvez até essa multidão vai mandar você parar, vai falar para você: desiste, não chega perto, fica calado, não se aproxima do Senhor Jesus. Mas o cego continuou gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele queria receber algo do Senhor Jesus, ele queria receber uma palavra, ele queria ser curado, não importava o que fosse, mas ele queria que o Senhor Jesus olhasse para ele e visse aquela dificuldade. O Senhor Jesus continuou caminhando como se não estivesse ouvindo, prestando atenção nos seus discípulos que estavam aprendendo. Ao invés de ir lá pegar aquele cego e trazer para próximo dele, estava mandando ele ficar calado também. Mas Jesus queria ver a determinação daquele cego. A mesma coisa conosco. Determinação é nós estamos aqui reunidos sob essa palavra de Deus e continuar avançando. Continuar avançando. Se o milagre não vier hoje, virá amanhã. Mas um dia virá o milagre. O milagre só acontece na vida daqueles que continuam avançando, continuam buscando, continuam querendo. Você ia desistir se fosse o cego de Jericó? Porque aqui todo mundo estava mandando ele calar a boca. Ele calou? Não, eu quero receber a bênção, eu quero me aproximar do Senhor Jesus, eu quero continuar. Quando você olha para Jó, é mais ou menos isso, porque Jó já estava todo cheio de feridas, mas ele de hora nenhuma, em momento nenhum, e todas as outras pessoas que estavam do lado falaram: larga a mão desse Deus, esquece esse Deus, amaldiçoa esse Deus. Ele falou: não, vou continuar acreditando, porque tudo que eu tinha foi Deus que me deu, tudo que eu era foi Deus que me transformou. Então, se Ele me transformou, isso que está acontecendo deve ser para a honra e glória dEle. A mesma coisa acontece de maneira invertida do cego de Jericó. Aquela força de vontade de querer receber algo de Deus, e você vê que ele não recebeu na primeira vez. Assim acontece, a primeira vez que a gente vem, talvez você não entenda, a segunda também, porque não está fazendo do seu jeito, não está fazendo da sua maneira, mas Deus é Deus, Ele faz da maneira dEle, e é da maneira dEle que dá certo. Ele está tratando, está curando, está transformando. E aí aquela força de vontade do cego faz com que o Senhor Jesus pare e manda chamar. Agora o milagre vai acontecer, porque Jesus parou e mandou chamar. E Jesus ainda pergunta, sabendo tudo que ele precisava, tudo que ele queria, mas Jesus queria ouvir da voz dele, queria ouvir realmente se ele queria enxergar. Talvez ele queria outra coisa, mas Jesus já sabia, mas ele é que tinha que falar. O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então ele enxergava antes, perdeu a visão, e agora ele queria ver de novo. O que Jesus fala? A tua fé te salvou. O milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. Sabe por que o milagre aconteceu e tudo veio dobrado na vida de Jó? Porque ele também não desistiu. Todas aquelas dificuldades que ele foi passando, perdendo tudo que tinha. Você perder tudo que você tinha, já imaginou se num dia você perde seu carro, você perde tudo que você tem, você vai se descabelar, não vai? Demorei tanto tempo para construir isso, e agora perco assim dessa maneira. Mas e se foi Deus que te entregou tudo nas suas mãos? Se Ele te deu, Ele não tem o direito de levar a hora que Ele quiser? Claro que Ele tem, porque Deus é Deus, é isso que nós temos que colocar no nosso coração.
Se Deus entregou, a hora que Ele quiser tirar, Ele tira, pronto, não vai usar mais, não vai fazer mais, pronto. E ter fé é você continuar com Ele, porque quando Jó acreditou de verdade, recebeu tudo em dobro, porque passou pelo vale da sombra da morte, glorificando o nome do Senhor. Para terminar em Josué 24, Josué, depois de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, no finalzinho, Josué 24, 1. Depois reuniu-se Josué, todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs a escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Olha que história bonita. Fazemos parte dessa história. Somos filhos de Abraão na fé. Esse povo, se não fossem as mãos poderosas de Deus, Deus aqui estava entregando a sua terra que Ele tinha prometido para eles em Canaã. Se não fosse Deus, esse povo tinha a chance, a possibilidade de ter sido tirado da escravidão do Egito? Claro que não. Esse povo, se não fosse Deus, eles teriam caminhado 40 anos no deserto, alimentando do maná que cai do céu e da água da vida que saía da rocha, para chegar na terra prometida depois de 40 anos? Claro que não. Se fosse Deus, esse povo teria chance de vencer todo aquele povo que já estava naquele lugar fazendo coisas erradas, porque Deus estava entregando a terra por causa disso. E venceram e conquistaram aquilo que Deus tinha na mão dele por causa de Deus. Assim é na vida do crente, assim é na nossa vida. Nós começamos a nos tornar vencedores porque nós recebemos de Deus aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. E nunca será uma luta qualquer, será uma grande luta e uma grande vitória. Por isso que nós somos vitoriosos, porque nós aprendemos com a palavra do Senhor. Assim foi na vida de Jó. Depois de todo aquele castigo, depois dele ter perdido tudo, mas tudo que ele perdeu não era dele, era de Deus, porque Deus tinha dado, e ele sabia disso, ele tinha a plena consciência que era de Deus. Depois de toda aquela provação, porque Deus usou ele para mostrar para o próprio inimigo que o povo de Deus é crente e glorifica o nome do Senhor em qualquer condição financeira, rico, pobre, doente, não importa a maneira que você estiver, se você glorificar o nome de Deus, o milagre acontece na sua vida. Mas haverá momentos de muita dificuldade, e é nesses momentos é que nós nos tornamos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, porque nós acreditamos de verdade. Foi por isso que esse povo recebeu essa terra, porque cumpriu com toda a caminhada com o Senhor. Passaram por todos os momentos de dificuldade, mas lá no deserto glorificava o nome de Deus. Lá no Egito, quando já estava para sair, glorificava o nome de Deus. Por isso que Jó, no final da sua caminhada, ele falou: antes, porque quando ele falava com Deus, Deus não respondia, Deus não falava nada. Quando ele parou de perguntar, de falar com Deus, Deus falou assim: aonde você estava quando eu estava fundando os alicerces da terra? Você nem existia. E aí Deus começa a falar no coração de Jó.
E Jó fala no final: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Jó já tinha total consciência de tudo aquilo que ele tinha, foi Deus que tinha dado para ele. Jó já tinha total certeza, porque ele agiu dessa maneira: nu eu vim, nu eu vou voltar. Mas depois de aprovação que ele passou, ele falou: antes eu só ouvia, agora eu vejo. Então que nós também venhamos a ver o Senhor, não venhamos mais só ouvir, mas ver o que Ele tem para cada um de nós, e continuarmos avançando com fé no coração, porque Deus é com nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Por isso que somos vencedores, por isso que somos vencedores no Senhor Jesus, porque fazemos dessa palavra o nosso alimento, e esse alimento nos dá crescimento e sustentação, para que nós continuemos mostrando para o mundo que nós acreditamos e vivemos de verdade a palavra do Senhor. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória.